A Ascensão do Vigilante, temporada 2. O Teste do Corvo. Capítulo 1. O Eclipse Sombrio. A cidade pulsava sob a luz da lua, suas sombras dançando nas paredes dos edifícios. O jovem vigilante, já é conhecido em sua cidade, observava as ruas de sua torre improvisada, na cobertura do seu prédio, que se tornava seu refúgio. A atmosfera estava carregada de tensão. Ele havia conquistado o respeito de muitos, enfrentando pequenos criminosos e restaurando a ordem local. Entretanto, os sussurros de um novo inimigo, um tal de Corvo, ameaçavam quebrar a paz que ele tanto lutou para estabelecer. Corvo era uma lenda entre os criminosos da cidade, um nome que era murmurado com temor. Ele se destacava não apenas por sua brutalidade, mas pela forma como fazia de suas vítimas peças de um jogo macabro, assassinatos que pareciam aleatórios, mas que, segundo os rumores, carregavam uma mensagem. Aqueles que escutaram seus gritos contaram histórias de uma figura envolta em trevas, olhos penetrantes que pareciam devorar a luz ao seu redor. O mais perturbador era que Corvo afirmava estar a serviço de um deus sombrio, uma entidade que prometia poder em troca de servidão. Certa noite, enquanto a cidade parecia mais silenciosa do que o normal, o vigilante percebeu algo estranho. Ele sentiu um frio percorrer a espinha, um pressentimento de que algo estava prestes a mudar. Na calada da noite, um nome escrito em chamas, Corvo é deixado em uma ponte na cidade. Ele hesitou por um momento, considerando que poderia estar em jogo. Ao se aproximar da ponte, encontrou uma carta. Dentro do envelope, encontrou um papel com uma mensagem críptica. Vigilante, o tempo do teste chegou. Seu verdadeiro valor será medido na escuridão. O Corvo está a serviço de um deus sombrio. Prepare-se para o eclipse, pois somente os dignos sobreviverão. As palavras ecoaram em sua mente, fazendo seu coração disparar. A menção de um deus sombrio era uma advertência que ele não poderia ignorar. Quem era essa entidade? E o que Corvo realmente queria? O vigilante sentiu o peso da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros. Ele sabia que não podia se deixar intimidar, pois a segurança da cidade dependia dele. Com determinação, ele se preparou para a noite. Armado com seus equipamentos e uma mente afiada, o vigilante saiu para as ruas, a escuridão o envolvendo como um manto. Ele decidiu que precisava reunir informações sobre Corvo e seus planos. Conhecia bem os becos e os segredos da cidade, e sabia que poderia encontrar pistas entre os moradores e os informantes do submundo, em um bar mal iluminado, onde os criminosos se reuniam para discutir negócios e tramar novos planos. O vigilante se disfarçou e se misturou à multidão. Observou cada movimento, cada sussurro, até que um homem se destacou em uma mesa no canto. O homem parecia nervoso, olhando ao redor como se temesse ser observado. O vigilante se aproximou, percebendo que poderia ter uma pista valiosa. "Você sabe algo sobre o Corvo?" ele perguntou, mantendo a voz baixa. O homem hesitou, mas a pressão do vigilante era palpável. Ele sabia que não tinha opção a não ser responder. "Dizem que ele está se preparando para algo grande, um sacrifício para seu Deus. Ele acredita que isso lhe dará mais poder. Não é apenas um criminoso, ele está se tornando uma lenda." Aquelas palavras deixaram o vigilante em alerta. O Corvo estava intensificando suas ações, e ele precisava agir rapidamente para detê-lo. O tempo era curto e a cidade estava em perigo. Saindo do bar, o vigilante se deparou com a escuridão densa da cidade, o medo e a incerteza pairando no ar. O eclipse se aproximava, e com ele, uma sombra sobre a cidade que poderia consumir tudo o que ele havia construído. Com o coração acelerado e a mente focada, ele se preparou para o confronto que estava por vir. Determinado em enfrentar Corvo e descobrir a verdade por trás do seu misterioso adversário. A batalha pelo futuro da cidade estava prestes a começar, e o vigilante não iria falhar.